E aí pessoal, beleza? Professor Elismar aqui novamente. Então estamos aqui para mais uma aula de Química, né? Aqui com o segundo ano, né? Aula de Química do segundo ano. Esse mês de outubro nós estudamos o assunto cinética química, né? Eu tenho material na plataforma, já tem algumas aulas lá que eu selecionei. E hoje a gente vai fazer um aulão aqui geral, tá? A gente vai tentar repassar aqui todo o conteúdo, tirando as dúvidas de vocês e também resolvendo questões, tá? Como se fosse uma revisão geral aqui para vocês, tá? Para reforçar o conteúdo. A gente já está se encaminhando para o final do mês e eu queria deixar essa aula aqui para fechar esse conteúdo ainda esse mês, né? Para o próximo mês a gente ver um outro conteúdo, beleza? Então, bora lá. Aqui o nosso slide. Então, Química, né? O livro que a gente está usando é esse aqui. Creio que próximo ano já vai mudar esse livro, né? Ele já está 3 anos aí a gente utilizando ele, certo? O assunto que a gente está estudando é esse aqui, ó, cinética química, tá? A gente não viu ainda esse outro conteúdo, que é do mesmo capítulo, né? A gente quer ver ele no próximo mês, tá? Então é cinética química. E aí tá aqui o nosso conteúdo. Bora lá, bora ver o que é cinética química, né? Primeiramente vamos tentar entender. A gente sabe que a química, ela estuda a matéria e suas transformações, certo? Essas transformações químicas da matéria, ela se dá por meio de reações químicas. Eu coloco a base de toda a química são as reações químicas, certo? Eu coloco substâncias em contato, por exemplo, eu coloco aqui hidrogênio gasoso, aí eu coloco ele em contato com nitrogênio gasoso, N2 gasoso, e eles vão reagir e vão formar o NH3, né, por exemplo, que é a nossa amônia, né? Então isso aqui é um exemplo de reação química, né, de uma transformação química, que o coeficiente é 1. Então o que a cinética química faz é simplesmente estudar a velocidade com que as reações acontecem, tá? Velocidade das reações. Então a cinética química ela estuda a velocidade ou a rapidez com que as reações acontecem. Aí existem reações que acontecem de forma lenta, né? Bastante lenta. Outras acontecem de forma bastante rápida. Um exemplo de reação muito lenta é a queima da parafina, né? Parafina é aquele material da vela. Então, se eu colocar uma vela para queimar, ela vai ficar queimando lá por horas, né? Horas, horas e horas. Então, é uma reação bem lenta. Agora, se eu, por exemplo, colocar pólvora para queimar, ela queima praticamente instantaneamente, na hora. Se eu colocar um barril de pólvora cheio, não importa a quantidade, a queima vai ser muito rápida, né? Então, existem reações naturalmente que são lentas, outras que naturalmente são rápidas, tá bom? E a gente vai estudar essas velocidades dessas reações, como o que afeta essas velocidades, tá? Tudo aqui na cinética química. Beleza? Então, assim, aqui tem uma reação genérica, tá? Lembrando que esse Azão maiúsculo, ele representa uma substância, então ele seria, por exemplo, aqui o H2, ó. O H2 aqui seria o nosso Azão. E esse Azinho aqui, ele representa o coeficiente. O coeficiente é esse númerozinho aqui, ó, o 3. Então, isso representa o 3, representa o coeficiente. Então, esse 3 aqui seria o coeficiente. O coeficiente aqui é o 1, seria o B, tá? E o N2 aqui é a nossa substância, seria o Bzão, né? E aqui eu tenho o coeficiente Czinho, né? Seria o Czinho aqui, ó, que seria o Bzinho, que seria o Azinho. E aqui a nossa substância, que seria o Czão, tá? Então, as letras minúsculas vão representar os coeficientes, que são aqueles numerozinhos que vêm antes da substância, e a maiúscula representaria substâncias, tá? Então, de forma genérica, certo? Então, quando eu vou medir a velocidade de uma reação, eu posso medir essas velocidades em relação a cada um desses componentes, tá? Então, eu posso calcular a velocidade
em relação a cada um desses componentes. Eu posso calcular a velocidade em relação ao componente A, né, a substância A. Eu posso calcular a velocidade somente em relação à substância B, ou somente em relação à substância C, ou somente em relação à substância D. É porque cada uma dessas substâncias ela tem uma velocidade própria. Tá? E a forma de eu calcular a velocidade de uma reação ela é bem simples. Bem simples. Lembrando que esses componentes do lado esquerdo aqui, que são chamados de reagentes, né? Reagentes, eles vão ser consumidos, né? Eles vão ser consumidos, porque eu coloco eles vão reagir para formar essas outras substâncias aqui, que a gente chama de produtos. Então, eles vão ser consumidos, eles vão ser gastos, né? Para formar os produtos. Aqueles do lado esquerdo, que são os reagentes, eles vão ser consumidos. E esses do lado direito, que são os produtos, eles vão ser formados, né? Eles vão ser formados. Então, consome esse lado para formar esse lado direito aqui. É assim que uma reação química acontece. E aí, para eu calcular a velocidade da reação em relação, por exemplo, em relação à substância A, o que vai acontecer? Como ela está sendo consumida, eu simplesmente pego, né, a quantidade de água que foi consumida, certo? E divido pelo tempo. Tá? É bem parecido com aquela formulazinha de calcular a velocidade lá na física, né? Lá eu pego a distância percorrida e divido pelo tempo. Aqui eu vou pegar a quantidade de substância que foi consumida dividida pelo tempo. Então eu vou medir um tempo qualquer, sei lá, 1 minuto, 10 minutos, o tempo que eu achar adequado. E aí eu vou medir a quantidade de substância que foi consumida nesse tempo e vou dividir pelo tempo. Pronto, e aí eu vou achar a velocidade. Então, aqui nesse livro ele chama de taxa de desenvolvimento, né? TD, taxa de desenvolvimento. Mas quando eu falar velocidade, dá no mesmo, tá? É a mesma coisa. Não faz diferença. Hoje em dia eles preferem chamar de taxa de desenvolvimento, né? Mas para a gente entender melhor, vou chamar de velocidade mesmo. Então a velocidade da substância A é a quantidade de ar que foi consumida dividida pelo tempo. Então é simples assim. Eu sempre vou pegar a quantidade e dividir pelo tempo. Se eu quiser calcular a taxa de desenvolvimento da substância B, né, ou a velocidade da substância B na reação, eu pego a quantidade de B que foi consumida e divido pelo tempo. Ou então, se eu quiser calcular da substância C, eu pego a quantidade da substância C que foi formada, né? Aqui não é consumida, é formada, e divido pelo tempo. Ou então eu posso pegar da substância D a quantidade dela que foi formada e dividir pelo tempo. Então eu vou achar a velocidade da reação em relação à substância D, certo? Então lembrem sempre dessa formulazinha aqui, ó. A velocidade ou taxa de desenvolvimento de uma reação é a quantidade dividida pelo tempo. Tá? Eu também posso calcular a velocidade em relação à reação toda, tá? Como um todo. Ali eu ensinei para vocês como calculava em relação apenas a uma substância. Vamos até dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Vamos supor que eu medi essa reação aqui, eu peguei um tempo de 10 minutos, né? E aí eu medi, por exemplo, a quantidade de ar que foi consumida. Vamos supor que eu tinha colocado 10 gramas de ar e no final, tá aqui A e B. Deixa eu ajeitar melhor aqui, só para vocês entenderem. A gente vai já fazer algumas questões, mas deixa logo eu fazer um exemplo aqui só para adiantar, bem simples mesmo, tá? Vamos supor que aqui a substância A no início eu tinha colocado 10 gramas e a B eu tinha colocado 20 gramas.
No final, eu fiquei com 5 gramas de A, tá? E eu fiquei com 0 gramas de B. Não sobrou nada de B, né? Eles foram consumidos porque eles são os reagentes. A substância C e D, como eles são os produtos, então no início não tinha nada deles, tinha 0. E aí no final eu fiquei com 10 gramas de B e 15 de D, certo? Vou colocar 15 de cada aqui. 15 de C e 15 de D, tá? Não. É 10 mesmo. Só. Lembrando que a gente tem que obedecer às leis das reações, né? Que no final, quando eu somar a massa dos produtos, ela tem que ser igual à massa dos reagentes, né? Ou seja, a massa que tinha no início tem que ser a mesma massa que tem no final, né? Porque a matéria ela não pode ser destruída e nem formada do nada, né? Ela pode apenas ser transformada, né? Lei de Lavoisier. Então aqui os reagentes são A e B, eu tinha 30 gramas, tá? No final sobrou 5, então eu gastei 25, né? Eu gastei 25, então eu tenho que ter 25 gramas de produto, né? Que foi reagido, que foi o que reagiu lá dos reagentes. Se reagiu 25 gramas de reagente, eu tenho que ter 25 gramas de produto, né? Lei de Lavoisier, certo? Beleza. Mas o que interessa aqui para nós é calcularmos a velocidade. Se eu quiser a velocidade de A, o que acontece? Nesses 10 minutos aqui, né, que eu medi, o que aconteceu? Eu tive um consumo de 5 gramas, né? Porque eu tinha 10 gramas, eu tinha 10 gramas no início, e no final eu tenho 5 gramas. Então, gastou 5 gramas, sobrou 5, certo? Você pode fazer assim, ó, você pega a quantidade final, né, que é 5, menos a quantidade inicial, que é 10. Aí eu coloco essas barrinhas aqui para dizer que é módulo, né? Módulo na matemática que ele quer dizer que não importa o sinal, sempre vai ficar positivo, tá? E divido pelo tempo, que são 10 minutos. Então aqui eu tenho o seguinte, 5 menos 10 é 5. Aí como é módulo, aqui daria menos 5, né? Mas como é módulo, eu coloco só 5 positivo mesmo, né? O sinal vai embora. Dividido por 10. E aí se eu dividir isso aqui, eu tenho 0,5 gramas, né, por minuto, certo? Então, essa é a velocidade da reação em relação a A, tá? 0,5 gramas por minuto. Tranquilo? Se eu quiser calcular a velocidade da reação em relação a B, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar a quantidade final de B, que no caso aqui é 0, tá? Menos a quantidade que tinha no início, que era 20, e dividir pelo tempo. São 10 minutos. O tempo é o mesmo. Então, 0 menos 20 é menos 20, mas como é módulo, é 20, né? Eu dispenso o sinal negativo dividido por 10. Isso aqui vai dar 2. Tá? Então, 2 gramas por minuto. Então, a velocidade em relação a B é essa. E aí, se eu quiser a velocidade em relação a C, eu faço a mesma coisa. Eu pego a quantidade que tem no final, que é 10, ó, menos o que tinha no início, que era 0, tá? Dividido pelo tempo, que é 10. Então, 10 menos 0 é 10. Dividido por 10, que é o tempo, isso aqui vai dar 1, tá? 1 grama por minuto. Por que a unidade é grama por minuto? Porque eu falei que aqui estava em gramas, né? Essas quantidades aqui estão em gramas e o tempo lá está em minutos, né? 10 minutos. Então, grama por minuto. Se o tempo tivesse em segundos, gramas por segundo. Essa quantidade também pode estar em mol, né? Então, seria mol por minuto, mol por segundo. Então, a unidade que tiver aqui nas quantidades e no tempo vai ser a mesma unidade que eu vou ter na velocidade, tá? As unidades que eu vou ter na velocidade. A velocidade ela é uma unidade composta, né? Composta por duas outras unidades, que são as unidades da própria quantidade de substância e do tempo, beleza? E se eu quiser calcular a velocidade de D, aí eu vou pegar o que tem no final, que é 15, menos o que tinha no início, que era 0, isso aqui dividido por 10, né? Então, 15 menos 0, obviamente, é 15, dividido por 10, eu vou ter aqui 1,5 gramas por minuto, tá?
Então eu calculei a velocidade em relação a cada uma, certo? Mas aí eu posso também calcular a velocidade em relação à reação global, né? A reação toda. Então é um cálculo só. Então nesse caso, o que eu tenho que fazer? Vamos supor que aqui esse coeficiente é 1, esse coeficiente é 2, esse coeficiente é 1 e esse coeficiente é 1. Então, para eu calcular a velocidade da reação toda, né, a velocidade em relação à reação completa, o que eu faço? Eu pego simplesmente a velocidade de um desses aqui que eu calculei, tá? E divido pelo coeficiente, tá? É simples. Então, por exemplo, se eu tiver a velocidade de A, eu pego essa velocidade aqui e divido por 1, que é o coeficiente. Eu vou ter a velocidade da reação, certo? Se eu tiver a velocidade da substância B, aí eu pego ela e divido por 2. Ou então eu posso pegar a de C e dividir por 1, ou a de D e dividir por 1. Então, por exemplo, nesse caso aqui, desse exemplo anterior, ó, eu posso pegar a velocidade de A e dividir por 1, né? Vai dar 0,5. Ou eu posso pegar, no caso aqui teria que ser, esse coeficiente aqui teria que ser 4. Espera aí, só um minutinho. Esse coeficiente aqui teria que ser 4. Para ser o mesmo, porque sempre vai dar o mesmo valor, né? Esses coeficientes eles vão ser valores que no final eu vou ter, vai dar a mesma coisa. Então eu poderia, por exemplo, pegar para voltar lá no exemplo anterior, qual é a velocidade da substância A? 0,5. Então se eu pegar essa velocidade aqui, 0,5, e dividir por 1, né, que é o coeficiente do A, eu vou ter a velocidade da reação, que é 0,5, certo? Ou então eu posso pegar, eu poderia pegar aqui também a velocidade do B, né? A velocidade do B. A velocidade do B lá, se eu não me engano, foi 4. Então eu tenho aqui velocidade de B, não, é 2. A velocidade de B é 2, né? A velocidade de B é 2. Eu poderia pegar essa velocidade de B e dividir pelo coeficiente de B, que é 4, tá? E aí 2 dividido por 4 também vai dar meio, tá? 0,5. Então a velocidade global, né? A velocidade da reação global, da reação como um todo, ela é calculada dessa forma, né? Você pega a velocidade de um dos componentes e divide pelo seu coeficiente, certo? Então muito cuidado nas questões que eu posso colocar uma pergunta perguntando a velocidade de apenas um componente da reação, eu posso pedir a velocidade da reação toda, né? A velocidade geral, digamos assim, né? A velocidade total. Aí você vai ter que fazer dessa forma aqui. Tá? Aqui ele está só explicando. Ó. Aqui ele complicou um pouco, que ele colocou esse sinal negativo aqui, porque é reagente, né? Tem que ser negativo para ficar positivo no final. Quando é produto, tem que ser positivo para continuar positivo. O importante é que sempre vai ser o valor positivo. Você nunca vai deixar ele negativo, tá bom? Tem também, ele está colocando um módulo aqui, né? Que vai tornar positivo de qualquer forma. Esse Azinho aqui é o coeficiente, então o que ele está dizendo aqui? Que eu vou pegar a velocidade aqui, ó, e vou dividir pelo coeficiente A, só isso. Tá? Eu vou pegar a velocidade de A, dividir pelo coeficiente de A, ou então é a mesma coisa de eu pegar a velocidade de B e dividir pelo coeficiente de B, ou eu pegar a velocidade de C e dividir pelo coeficiente de C, ou a velocidade de D e dividir pelo coeficiente de D, que é o Dzinho, tá? Então a taxa de desenvolvimento da reação, vou colocar assim, reação, é calculado dessa forma. Ou eu uso A, ou o B, ou o C, ou o D. Eu uso qualquer um deles, né? Eu escolho o que eu quero usar e eu faço essa continha aqui. Lembrando que qualquer um que eu pegar aqui é para dar o mesmo valor, né? Aí vem umas questõezinhas aqui para a gente fazer, ó. Bora ver aqui, ó. Questão número 1. Seja a reação X, né? X é o reagente que forma Y mais Z. Então aqui são os produtos. Eu tenho o reagente X, eu tenho Y e Z, que são os produtos. A variação na concentração de X em função do tempo é. Então nessa tabelinha ele está mostrando a variação das quantidades de X, né? Então aqui eu tenho a quantidade de X em mol por litro e o tempo em segundos.
Então, cuidado, a unidade da quantidade é mol por litro, né, porque é uma concentração, e o tempo está em segundos, certo? Aí ele diz o seguinte, no tempo zero, ou seja, no início, né, tempo zero é o início, eu tenho 1 mol por litro de X. 120 segundos depois, aí a gente pode transformar isso aqui para minuto, né? 120 segundos são 2 minutos. 2 minutos depois, eu tenho 0,7 de X, ou seja, já diminuiu aqui um pouquinho, né? 300 segundos depois, aí 300, isso aqui vai dar 5 minutos. Tá? Deixa eu ajeitar aqui. Vamos transformar isso aí para minutos, porque aqui são 2 minutos, aqui são 5 minutos, e aqui 540, aí aqui eu só tenho 0,4 de x, e 540 segundos depois, bora ver quanto isso aqui dá. 540, isso é dividir por 60, né? 54 dividido por 6 é 8, né? Não, é 9. É 9. 9 vezes 6, 10 vezes 6, 60. 9 vezes 6, 54. É 9. Então, isso aqui são 9 minutos. Pronto, transformamos aí para minutos, né? Para ficar melhor. E até mesmo porque você vê que aqui nas alternativas já está em minuto. Ó. Então, tem que ter cuidado com isso. Quando eu tenho que deixar as unidades na mesma que eu tenho no resultado, né? Então, 2 minutos, 5 minutos, 9 minutos. Então, você percebe que a quantidade de x vai diminuindo. Ó. 1, 0,7, 0,4, 0,3. Vai diminuindo ao longo do tempo. Por quê? Porque o x é reagente, né? O reagente ele sempre vai diminuir. Aqui, esses dois aqui que são produtos, eles iriam aumentar. Mas o que importa aqui é x, né? Então, ele diz assim, a velocidade média da reação no intervalo de 2 a 5 minutos, ó, ele quer nesse intervalo de 2 a 5 minutos. Cuidado com isso. Ele não quer do 0 até o 9 minutos, ele quer apenas de 2 a 5 minutos, ou seja, apenas daqui para cá. Ele quer saber a velocidade. Então a gente vai usar a fórmula lá. Ó. Velocidade de x, lembra lá, vai ser módulo de quem? A quantidade final menos a inicial, né? A final vai ser aqui. Final vai ser aqui, ó, 5 minutos, né? Ele quer de 2 a 5, então o 2 é o início, 5 é o final. Final é 5 minutos. Quanto eu tinha de x no final? 0,4. É a quantidade, né? Menos o inicial, que era o quê? 0,7. Isso aqui eu vou dividir aí pelo tempo. Então, eu vou pegar, como são dois tempos, eu vou fazer a mesma coisa. Pegar o tempo final, que é 5 minutos, menos o tempo inicial, que é 2, tá? Então, a velocidade de x vai ser igual 0,4 menos 0,7 dá 0,3, né? 0,3. Daria 0,3 negativos, né? Dividido por 5 menos 2 é 3. Aí eu sei que aqui eu vou usar o módulo para ficar sempre positivo, então na verdade eu tenho 0,3 sobre 3, tá? Se eu dividir isso aí, 0,3 sobre 3 vai dar o que? 0,1, né? 0,1. Eu baixo o 0 e 3 dividido por 3 dá 1, tá? Então 0,1, aí eu tenho mol por litro por minuto, né? Eu transformei o tempo em minutos. Então, esse é o nosso resultado, que é a letra B. Certo? Tranquilo. Questão número 2. O mel contém uma mistura complexa de carboidratos, enzimas, aminoácidos, orgânicos, minerais, etc. O teor de carboidratos é de cerca de 70% da sua massa, sendo a glicose e a frutose os açúcares em maior proporção. A sua acidez é atribuída à ação de enzimas glucose oxidase, que transforma a glicose em ácido glucônico, né, H2O2. Abaixo temos a equação química de decomposição do peróxido de hidrogênio, na qual temos a formação da água líquida e oxigênio gasoso. Utilizando os dados da tabela fornecida, calcule a velocidade média da decomposição do peróxido de hidrogênio entre 0 e 10 minutos. Então, ele quer entre 0 e 10 minutos.
Claro que ele só deu esses dois tempos mesmo, ó. O início é 0, o final é 10 minutos, então a gente não precisa se preocupar, porque quando ele dá uma tabela com vários valores, aí você tem que prestar atenção no que ele está pedindo. Aqui ele deu de 0 a 9, mas ele quer de 2 a 5. Aqui não, ele deu de 0 a 10 e ele deu 0 e 10. Pronto, ele já deu só os dois valores que eu preciso mesmo. Tá? Então a lógica é a mesma. Eu vou pegar a velocidade aí, vai ser a quantidade final. Quantidade final é o quê? É aqui, 10 minutos, né? 10 minutos é o final, então é 0,5. Menos a quantidade inicial, que era 0,8, aí módulo, dividido pelo tempo, tempo final menos tempo inicial. O tempo final é 10, tempo inicial era 0. Lembrando que essas barrinhas aqui significa que isso aqui está em módulo, ou seja, que não importa o sinal que der aqui, vai ficar positivo de qualquer forma, tá bom? Então 0,5 menos 0,8 daria menos 0,3, mas como é módulo, eu já vou colocar positivo, né? 0,3. E 10 menos 0 é 10. Se eu dividir isso aqui, ó, quando eu divido por 10, a vírgula passa uma casa para a esquerda. Então, se já está aqui, eu vou aumentar mais uma casa para a esquerda. Então, vai ficar 0,03. Vezes, aí a unidade é mol por litro. Mol por litro vezes... Aí o tempo aqui está em minutos, né? Ó, agora vocês têm que prestar atenção nessa pegadinha, pessoal. Esse valor aqui, ele está... Peraí, já coloquei errado. Esse valor aqui seria o valor em minutos, ó. Vocês percebam que o tempo... A gente vai ter que refazer tudo aqui, ó. O que aconteceu? Meu Deus. Eu calculei o valor aqui com o tempo em minutos. Só que quando você vai para as alternativas, o tempo está em segundos. O tempo está em segundos, ó. Todos em segundos. Mol por litro por segundo. Então, eu teria que ter transformado esse tempo aqui em segundos, antes de fazer o cálculo, tá? Então, esse tempo aqui ele tem que ser em segundos. Eu não prestei atenção nesse detalhe. Então, a gente vai ter que refazer aqui tudo. Não vou apagar isso que eu fiz, não. Eu vou só... Ó, 10 minutos são quantos segundos? 1 minuto tem 60 segundos, então é só multiplicar por 60. Então, 10 vezes 60, eu tenho 600... 600 segundos, né? Aqui, se a gente pegar, pessoal, se a gente pegar esse resultado aqui e dividir por 60, a gente consegue achar o resultado correto, tá? É só pegar esse valor aqui, ó. Aí eu quero passar de minuto para segundo, né? Eu quero passar de minuto para segundo, então é só dividir isso aqui por 60. Certo? Só dividir por 60. Então eu tenho 0,03 dividido por 60. Outra alternativa seria eu pegar e transformar antes, né? Eu transformei para segundos, aí ao invés de eu colocar 10 aqui, eu colocaria 600, tá? Então ficaria 600 menos 0, ia ficar 0,3 dividido por 600, tá? Aí eu já ia achar o resultado direto em segundos, tá? Aí, bora ver aqui quanto é que dá isso aqui. 0,03 dividido por 60, vou fazer aqui na calculadora, né? Mais rápido. 0,03 dividido por 60. Dá 0,0005. 0,00... Deixa eu ver quantos zeros são. 3 zeros. 3 zeros após a vírgula. Zeros. Tá? Aí é o seguinte, esse valor, quando você olha para cá, ele não tem aqui, tá? Mas por que não tem? Porque aqui está em número decimal e lá está em notação científica, ó. Mas aqui já dá para ver que como aqui deu 5, o resultado vai ser letra D. Mas deixa eu só transformar para notação científica. Notação científica é aquela regrinha lá que você pega esse número aqui, que é o 5, pega esse número, e aí coloca em potência de base 10, tá? E aí o expoente da base 10 vai ser a quantidade de casas aqui para chegar no 5. Ó. A vírgula está aqui, então eu teria que andar uma, duas, três, quatro casas para chegar aqui no 5 aqui, ó. Chegar aqui. Então
Então, isso quer dizer que aqui é 4. Então, esse valor aqui, tá? Que agora está em segundos, não mais em minutos, é 5 vezes 10 elevado à quarta, ou seja, é a letra D mesmo, tá bom? É a letra D. Então ele colocou em notação científica aí para confundir a cabeça da gente. Certo? Então eu vou parar eu vou dividir